Olá pessoal, eu sou a Denise Camargo e hoje eu venho trazer uma receita muito especial para vocês. Hoje eu vou te ensinar a fazer macarrons de forma definitiva para você nunca mais errar. Gente, assistam todo o vídeo sem pular, porque eu dou dicas importantes em todas as etapas desse preparo. E eu tenho certeza que dessa vez você vai acertar para nunca mais errar. Bora conferir a receita? Para darmos início, aqui eu tenho os dois ingredientes principais da receita, tá? Vamos falar um pouquinho sobre eles. A começar por 300 gramas de farinha de amêndoa. Pessoal, é preciso uma balança para essa receita, tá? Confeitaria muito exata. Pode observar que minha farinha de amêndoa aqui, ela está bem fininha. O ideal é comprar uma marca própria, uma marca que seja bem fina e ela não esteja tão úmida. Tá? Ela precisa ser soltinha assim. Se ela tiver muita umidade, provavelmente não dá certo o seu macarrão. Então tem marcas aí maravilhosas no mercado que a gente já sabe que vem certinha. E outras, como essa minha, que não era tão boa, o que eu fiz? Eu peguei uma peneira, peneirei essa farinha, passando com a colher para que ela saia, tá? Apertando assim contra a peneira, peneirei para ela ficar bem fininha e depois, se ela tiver muito úmida, você pode levar num desidratador um pouquinho para dar uma secada nela. A minha não precisou, ela tava grossinha, mas peneirando eu deixei somente a parte fina e vai dar para utilizar. E aqui do lado eu tenho 300 gramas de açúcar de confeiteiro, que eu também peneirei. Não é para tirar impurezas, mas é para tirar aquelas pedrinhas e ele ficar bem fininho. Isso é parte fundamental para o seu macarrão dar certo. Gente, esse açúcar de confeiteiro que eu estou utilizando, eu vou até falar o nome da marca para vocês. Eu estou utilizando o Grassucar, da marca União. Por quê? Ele é o único que não contém amido na composição. Açúcares impalpáveis de forma geral ou de confeiteiro, você vai ler lá nos ingredientes, tem amido. Esse não tem. Se a gente utiliza nessa proporção que eu estou ensinando, um que tem amido, provavelmente ele vai rachar em cima, ele não vai ficar bonito. Então utiliza um que não contém amido. Coloquei esses dois ingredientes aqui numa tigela e vou homogeneizar esses dois ingredientes. Segunda grande dica, mistura muito bem aqui, porque eu ainda não coloquei as claras ou outros ingredientes que eu vá perder o ponto da minha massa. Então, eu misturando esses dois ingredientes aqui, eu já consigo fazer a metade do processo, evitando que lá na frente eu precise manipular demais e perca o ponto da minha massa. Então, é esse grande truque aqui, vai fazer diferença também. Feito isso, misturei bem. Eu vou adicionar a primeira parte das claras aqui. São 110 gramas de claras cruas, tá? Eu peguei, são mais ou menos as claras de 4 ovos aqui, mas pesa com exatidão, 110 gramas. Gente, eu vou utilizar 110 gramas aqui nesse passo e vou utilizar mais 110 gramas de clara em um outro passo que eu vou mostrar para vocês já já. Então, é aquilo que eu falei, essa parte aqui parece impossível, ó, mas não é. Pode manipular sem medo aqui essa clara crua com o açúcar e a farinha de amêndoa. Eu quero que ela se homogeneize e meio que vire uma pastinha aqui. Você fazendo esse ponto corretamente, já é muito importante para o resultado da sua massa. Olha como vai se transformando. Olha o resultado final aqui. É uma massinha pesada, mas você olha que ela tá uniforme. Então, eu vou separar nesse momento essa massa e vamos para o passo número 2. Segundo passo, outra grande dica, uma panela de fundo grosso, tá? Para que distribua o calor de forma mais uniforme. Nessa panela, eu adiciono 300 gramas de açúcar refinado. Pessoal, cuidado se você estiver utilizando outro açúcar, porque muda os pesos, tá? Eu estou utilizando um açúcar refinado União, comum, tradicional. Juntamente a esse açúcar, eu vou utilizar apenas 60 gramas de água. Isso mesmo, eu pesei a água para não dar divergência. Por volume, às vezes a gente erra. Olha o que eu fiz, eu coloquei bem em volta da minha panela.
para que não suje as laterais, para que molhe bem essa parte em contato com a lateral, para que não queime. Pessoal, outro pulo do gato, a gente não mexe caramelo no fogo. Você pode até mexer antes, eu até poderia mexer aqui, não tem necessidade. Mas depois que for ao fogo, eu não mexo mais nessa calda e nesse caramelo. Então eu vou levar essa calda para ferver no foguinho baixo e enquanto isso eu vou ser muito rápida aqui, por isso que já tem que deixar tudo pesado antes para fazer macarrão. Eu vou colocar essas outras 110 gramas de clara que eu já havia mencionado para vocês em uma planetária. Para bater essas claras, não em neve, mas eu quero que ela comece a espumar. Aquela calda, gente, vai ser muito rápido. Quando derreter o açúcar, praticamente já vai estar dando ponto. Então, eu já deixo aqui bater um pouquinho essas claras, só até começar a espumar, para a hora que minha calda ficar pronta, eu já poder despejar lá. Olha só, gente, a calda aqui já está pronta. Já bateu 118 graus, tá? Entre 115 e 120, tá ótimo. Olha, ela começa a mudar de cor, tá vendo? Esse é o ponto que eu preciso. Derreteu o açúcar, virou calda, tá bom. Olha só minhas claras, não virou ponto de neve, mas ela já tá espuma, já espumou. Por isso que você tem que ser ágil nesse processo. Qualquer coisa, desliga a batedeira até a sua calda ficar pronta. Agora eu venho com a calda que eu acabei de desligar do fogo e despejo sobre essas claras para que vá batendo e forme o meu merengue. Isso é um merengue maravilhoso para você cobrir uma torta de limão, fica perfeito. Até para uma banoffee, sabe aquelas tortas que a gente queima os biquinhos depois? É isso aqui, é perfeito para consumir, até assim fica gostoso a textura dele. Agora é deixar bater aqui até essa mistura praticamente esfriar. Se eu coloco a mão aqui no bowl da minha planetária agora, tá muito quente. Então eu tenho que deixar esse merengue ficar frio. Eu quero que ele chegue numa temperatura aí por volta de pelo menos 50 graus, tá? Não mais que isso, abaixo de 50 graus. Bem morninho, aqui já tá 45, já tá ótimo. Já esfriou o que precisava, tá? Então ele tá apenas morninho. Olha a textura desse merengue. Olha como ele tem peso, como ele tem densidade, tá? É isso que eu preciso do merengue perfeito para adicionar na nossa mistura feita anteriormente. Pessoal, essa é uma das etapas mais importantes do macarrão. É o processo que a gente chama de macaronagem. É onde incorporamos o merengue na massa que fizemos com amêndoas. Por isso que eu divido esse merengue em 3 partes. Eu coloco uma primeira parte, 1/3, e tô misturando aqui. Você vai ver que essa mistura ainda tá pesada, é mais difícil de incorporar. Olha a textura, como vai ficando diferente. Porque eu não quero perder a leveza. Se eu trabalhar essa massa demais, eu perco o ponto. Então, a primeira parte você mistura bem. Homogeneizou, acrescenta a segunda parte, como eu fiz aqui. E aí, vai misturando, olha, levemente. Uma dica fundamental para essa etapa é você ir retirando as bolhas de ar que tiver. Vai tipo amassando com a espátula para estourar as bolinhas de ar. Esse passo é fundamental para o teu macarrão ficar bonito lá no final e não ficar com buraquinhos. Então, é ir tirando essas bolhas, incorporando levemente para ficar essa mistura fofa. Gente, deu esse ponto aqui que eu tô mostrando, tá perfeito. Eu vou mostrar para vocês. Se você ficar mexendo aqui, manipulando demais, essa massa vai começar a ficar mole e você perdeu a massa do seu macarrão. Olha como tá. Ela ainda tem leveza, tá vendo? Quando eu coloco, ela tem estrutura, mas ela acaba se unindo na massa de baixo. Se eu der uma balançada nesse potinho, ele vai alisar. Então, eu não posso que minha massa esteja mais firme do que isso, mas eu também não posso que ela fique mais mole do que isso. Pensando que agora nós vamos colorir. O que eu fiz? Eu distribuí essa massa em 3 potes diferentes, para poder fazer 3 cores para mostrar para vocês. Pessoal, nessa daqui eu utilizei umas gotinhas de corante verde. Outro passo fundamental, preste atenção. Corante para macarrão tem que ser corante hidrossolúvel, ou seja, que seja para diluir em água. Se você utilizar corante para chocolate ou corante lipossolúvel, não vai dar certo. Eu estou utilizando um corante em gel
verde, tá? Verde limão. Eu pus aqui umas gotas até chegar nessa coloração. Lembrando, gente, daquilo que eu falei lá atrás, não pode manipular demais para não perder a coloração. Aqui, nessa segunda cor, olha, eu vou utilizar um tom de lilás, tá? Então, eu coloquei o lilás aqui e eu coloquei um pouquinho do roxo também, porque o lilás não deu a coloração que eu queria. Lembrando, gente, que a massa do macarrão, ela não é branca, então não vai dar a cor que você quer. Às vezes aqui, ó, a mistura da cor da minha massa com o violeta e o roxo ficou um tom de azul, tá? E nessa terceira massa aqui, eu coloquei também corante em gel da Mix, tá? Tô utilizando dessa marca Mix que você encontra em todo lugar. Eu tô utilizando um vermelho morango para ficar nessa tonalidade que eu vou mostrar para vocês. Olha só, lembra de não manipular demais. Olha como tem que ficar a massa. Ela não pode perder a estrutura totalmente. Ela tem que estar assim, um pouco com estrutura, mas se misturando a massa de baixo. Isso é importante. E aqui eu já tenho as 3 cores que eu vou fazer para mostrar para vocês. Pessoal, aqui eu tenho um bico de confeitar e eu vou utilizar um bico perlê. Eu vou utilizar esse grande, é o 1A da marca Hilton, para que fique mais fácil eu modelar meu macarrão. Gente, por que eu falei o nome dessa marca? Tem umas marcas aí que você vai comprar, vai ter uma emenda na solda do bico. Essa marca, o da Celebrate também, ou outras marcas, não tem essa solda. Cuidado, gente, com esse recorte aqui da manga de confeitar, para não ir parar no meio da sua massa, tá? Muita gente faz isso. Cortou, tenha a segurança de jogar no lixo primeiro. Olha o que eu fiz, coloquei o bico, cortei o saco, agora eu enrolo e coloco a ponta para dentro do bico. Assim a minha massa não vai escorrer lá embaixo até eu encher ela. Porque essa massa, ó, ela é um pouco líquida, tá vendo? Ela tem que ser assim, com estrutura mais mole. Então dessa forma não vai vazar massa lá embaixo. É isso que eu preciso. Outra dica fundamental, as outras cores, gente, eu cobri com plástico para que ela não comece a ressecar, porque se ela ressecar vai ser problema para você dar ponto depois, você vai ter que trabalhar um pouco ela novamente, ela tem que estar nessa textura. Então um conselho que eu dou, se você tiver 3 mangas de confeitar e 3 bicos, já coloca tudo na manga para você não perder tua massa. Se você não tem, vai ter que lavar, secar para utilizar, cobre com plástico e reserva. Aqui, pessoal, eu tenho uma forma de assar biscoito. Mesmo assim, eu coloquei ela de bunda para baixo, você viu? Eu gosto de fazer assim no reto, sem que tenha aba em volta da forma. Então, você pode virar uma forma que você tenha. Nessa primeira fornada, eu vou utilizar essa folha de silicone, que ela tem essas marcações redondas. Para quem tem dificuldade, gente, é super fácil. Porque você tem um norte ali de tamanho, mas eu vou ensinar de outra forma. Agora é a hora, ó, de você puxar o bico que você tinha enrolado. Daí pressiona para baixo para sair a sua massa. Gente, e é isso aqui, ó. As primeiras aqui não vai sair tão bonita, que ainda tô pegando jeito, mas já começa, ó. É isso aqui. Você não encosta o bico na forma, deixa ele alto, pressiona até dar ponto. Depois faz uma voltinha. Sabe? Só para cortar. Não se preocupa com esse biquinho que for ficar no começo, porque vocês vão entender por que o processo de macarronagem é muito importante, o ponto da massa. Eu já vou mostrar para vocês. Então, olha, aqui já tá melhor. É que a gente gravar e mostrar ao mesmo tempo é complicado. Mas olha só, aqui já tá mais fácil. Vocês viram que tem uns biquinhos? Olha só o que eu vou fazer agora. Eu dou umas batidinhas e olha a mágica, esse biquinho, ele tem que se incorporar e vai ficar perfeito. Esse é o ponto correto da massa do macarrão. Se ficam uns biquinhos e você tem que molhar o dedo para baixar, você vai ter dificuldade, ele vai ficar manchado na hora que você assar, ou ele vai ter dificuldade para secar lá no final. Então é todo um processo, por isso que você não pode deixar sua massa aberta. Olha o que eu tô fazendo com esse palitinho agora. Eu não tirei as bolhas direito nessa coloração. Ficou algumas bolinhas. Então, nesse ponto que a minha massa ainda tá bem molinha, eu consigo estourar alguma bolinha que ficou e ela vai se unir à massa novamente. Isso é importante. Aqui tá pronto. Pessoal, eu deixei aquela forma ali de lado. Eu não vou levar no forno agora.
Eu preciso que elas descansem alguns minutos fora do forno e eu já vou mostrar para vocês o porquê disso. Para quem não tem aquela forma e nem o tapete de silicone, eu vou mostrar uma outra forma. Falar bem a verdade para vocês, eu até prefiro, assa mais rápido. Eu viro aqui uma forma também de cabeça para baixo. Eu molho um cortador de 3 centímetros de diâmetro na farinha de trigo. E ó, eu faço marcações aqui para facilitar, para mim ter um norte só, para mim começar a injetar os meus macarrons. Eu estou utilizando aqui aquelas folhas de teflon preto. Elas são maravilhosas para macarrão. Elas assam mais rápido. Mas nas duas, gente, dá super certo da mesma forma. Olha que lindo. Aqui, uma dica que eu dou é você colar com um pouquinho do merengue ela na sua forma. Porque às vezes quando você vai tirar no forno, esses macarrões escorrem tudo para um lado e cai tudo, você perde a forma toda. Agora sim, colado eu dou as batidinhas. Olha como ficou perfeito. Então, não tem mistério. Se você fizer o processo correto, eles vão ficar lisinhos. Lembra que eu falei que tinha que ficar fora do forno alguns minutos? Olha isso, gente. Eu tô pondo o dedo neles e o meu dedo não tá sujando. Eu preciso que forme essa película em volta do meu macarrão para eu poder levar isso para assar. Enquanto não formar essa película, eu não posso levar para assar, que eu não vou conseguir um macarrão perfeito e aquele pezinho que dá embaixo dele tão desejado. Quando chegar nesse ponto aqui, eu também não posso deixar essa forma muito mais fora do forno. Eu já tenho que levar para assar. Porque senão eu acabo perdendo também o ponto, a massa ficando muito pesada para ela crescer. Então agora que ele não tá mais úmido ao toque do meu dedo, eu vou levar em forno já pré-aquecido a 140 graus Celsius. No forno elétrico, somente com a resistência de baixo ligada, tá? Não liga de cima. E eles vão ficar assim, ó. Já vou mostrar para vocês. Quando eu tiro do forno, eu já puxo o silicone da forma e já deixo aqui no frio para ir esfriando e assim eu posso utilizar a forma para fazer outros. E olha como eles ficam perfeitinhos. Gente, o tempo não tem como eu falar para vocês. Depende de forno para forno. No silicone, no forno elétrico somente com a resistência de baixo, esses aqui demoraram 15 minutos. No teflon, demora 10 minutos. Se for no teu forno doméstico, provavelmente vai ter outro tempo. Vamos ver os pezinhos de lado para vocês verem como ficou perfeito? Olha isso. Tá vendo esse pezinho, gente? Que graça. Vamos pegar mais 2 para vocês verem. É isso que a gente procura no macarrão. Pode observar que o meu ficou um pouquinho mais no forno, fica mais amareladinho ali o pezinho. Então o ideal é que você tire até um pouquinho antes para ficar mais molhadinho no meio, tá? Entre a crosta crocante, no meio vai ficar úmido. Aqui, a forma que eu assei no teflon. Vocês viram que uma eu não coloquei em zigue-zague como tá nessa daqui. E as duas, gente, ficaram perfeitas do mesmo jeito. Olha no teflon. No teflon não ficou com o pezinho ainda mais bonitinho? E assou em 10 minutos. A mesma massa. Então, gente, a temperatura, a forma, o forno diferencia de um pro outro. Eu prefiro assar sempre nesse teflon, tá? Ó, fica mais bonitinho. E esse eu deixei um pouquinho menos de tempo. Olha a coloração. Da mesma forma, gente, eu vou fazer com as outras cores. Com o azul e com o vermelho. Mesma coisa, pingar. Enquanto uma forma tá assando, eu já faço outra e deixo secando. Esse tempo para secar o toque do dedo vai depender com a temperatura local da sua cidade. Gente, não vai fazer macarrão em dias chuvosos se você não tem ar-condicionado, se você não tem um ambiente específico, tá? Deixa para fazer num dia bem quente e seco para você não ter erro. Eu faço isso da mesma forma como eu mostrei com os verdes, tá? Com o rosa e o azul também. Pessoal, antes de fazer a massa, tá? Você pode fazer isso aqui um dia antes já. Eu tô mostrando aqui na ordem para vocês entenderem, né? Fora de ordem. Mas um dia antes eu já fiz o recheio dos macarrons. Pessoal, eu vou utilizar 375 gramas de chocolate branco para 300 gramas de creme de leite UHT de caixinha. Primeiro eu levo esse chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos até que ele derreta por completo e mexo bastante nos intervalos para depois misturar esse creme de leite.
Pessoal, essa textura, para fazer um macarrão que fique mais estabilizado, mais bonito, essa textura de ganache vai ficar um pouquinho mole, como vocês vão ver. É que eu gosto do recheio mais cremoso, mas ele dificulta. Você pode colocar um pouco menos de creme de leite para você ter um ganache mais encorpado. Essa quantidade que eu utilizei aqui, realmente ele vai ficar mais cremoso. Vocês vão ver lá no final, tá? Tem que tipo rechear e comer. Meus clientes gostam assim quando eu entrego fresquinho, mas por uma mesa de aniversário já não dá. Um acaba relando no outro, acaba ficando meio molinho o recheio, tá? Então, mistura tudo muito bem, ó. E olha a textura final do nosso recheio. Agora é cobrir com plástico em contato e deixar de um dia para o outro para estabilizar esse chocolate 24 horas ou leva algumas horas na geladeira para que ele firme e você consiga utilizar. Agora, gente, esfriou o macarrão, você tirou do forno. Eu gosto já de rechear no mesmo dia para não perder qualidade. Você recheia e vai entregar, ou recheia e vai vender, ou recheia e vai congelar. Então, olha, fiz o ganache, coloquei, apertei e esse é o resultado final do nosso macarrão. Olha que delícia, olha a cremosidade desse recheio. É o que eu falei pra você, para uma mesa de aniversário tem que ser mais durinho, porque um encosta no outro, né? Mas para entregar em bandejinha já com as cavidades próprias, dá super certo. Vou colocar aqui numa bandeja só para vocês verem. Gente, tá vendo ali de fundo o vermelho que eu assei? Já vou mostrar o azul também, olha a cor que ficou. E é isso, olha essa textura, olha esse pezinho. Olha a textura interna, mordido. E olha a cremosidade do recheio. Lembra que eu falei para vocês? Não tem como não se apaixonar, gente. Bom, pessoal, algumas dicas importantes para você armazenar agora depois de pronto é, assim que ele esfriar, recheie e armazene ou sirva, tá? Para armazenar, eu diria que a melhor forma é o congelamento. Por se tratar de um preparo que tem uma textura um pouco diferente, ele não congela, não vira uma pedra de gelo. Então você retirando assim 5, 10 minutos antes de servir, ele vai ficar perfeito. O que eu indico? Você pegar essas marmitex maiores, que é própria de congelamento, para ela não trincar, né? Ela é um pouco mais maleável, coloca eles um do ladinho do outro, já pronto, recheados, ou se você preferir, congelar somente a base para rechear depois, também é outra opção. Eu prefiro já congelar pronto, tá? Coloca um do ladinho do outro, veda muito bem e embala com plástico filme, tá? Não deixa de forma alguma entrar ar nesse preparo. Por você congelar, pode absorver sabores de outros produtos que estiver no seu freezer. Então, além de colocar no pote, vede bastante com plástico filme. É um preparo que vai render aí pelo menos 100 macarrões desse tamanho que eu fiz. Então, eu tenho certeza que você vai vender muito bem. É um produto muito bacana. É um produto que é difícil você acertar da primeira vez, porque são muitas dicas, muitos detalhes. Parece complicado, mas não é. Me contem aqui embaixo se dessa vez você conseguiu fazer macarrões. E muito obrigada pela companhia. Até a próxima receita. Tchau, tchau!